Agora nós começamos a nossa conversa sobre o mercado de trabalho do biólogo nas empresas. E aí a gente tem o Rafael dos Reis Maironi, que ele possui mestrado profissional em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. O Diogo Biadi, que ele é doutor pela Faculdade de Medicina da USP e cofundador e diretor científico da empresa Pluricell Biotech. E o Marcos Valadares, que ele é doutor em Ciências Biológicas. Eu gostaria de... acho que o Marcos não veio, ou ele está um pouquinho atrasado, não sei. Mas eu queria propor que vocês se apresentassem. Primeiro o Diogo e depois o Rafael. Bom, olá, Thiago. Eu me formei em Biologia, né? Aqui na USP mesmo. Depois eu fui fazer o meu mestrado e meu doutorado na Faculdade de Medicina, na área de genética especificamente. E durante o meu doutorado eu acabei decidindo abrir uma empresa, que é a Pluricell Biotech, e convidei amigos de graduação para fazer parte da empresa, entre eles o Marcos, que é quem caminha comigo até hoje, né? Isso aconteceu lá em 2013, e até hoje estamos eu e o Marcos aqui na Pluricell. Agora o Rafael, por favor. Oi, Thiago, oi, Igor, oi, Diogo. Boa tarde a todos aí. Já deu para perceber que estão me ouvindo. Legal, meu nome é Rafael Marioni. Eu estudei na Bio de 2002 a 2007, no noturno, e com muito orgulho me define. Até hoje me perguntam o que você faz, ou o que você fez, eu falo, sou biólogo. E depois que eu posso desdobrar em outras atividades. O que mais que eu tenho para falar? Que eu moro na Holanda, perto de Leiden, já há quase 4 anos, e trabalho com pesquisa clínica. Testes de medicamentos com humanos, basicamente aquela história que todo mundo anda ouvindo muito agora por causa do Covid. Está todo mundo mais... Um efeito colateral não esperado é uma maior educação de todos em pesquisa, né? O que vem a pesquisa acadêmica, a pré-clínica, e aí vem aquela clínica de fase 1, 2, 3 e 4. Todo mundo está começando a ficar mais por dentro disso. E esse é o ramo que eu estou. Depois de fazer biologia, eu fiz um mestrado em gerência de projetos na GV. Não imediatamente depois, teve um hiato, mas entendi que para minha carreira dentro de pesquisa clínica, eu queria ir para gerenciamento. Então, nada mais do que desdobrar o seu conhecimento de forma mais específica. E acho que é isso, a gente pode começar. Para falar que eu estou totalmente despreparado para o que nós estamos fazendo aqui, ou melhor, estou totalmente aberto a gente ir para qualquer direção a conversação. Então vamos lá. Pessoal, eu queria pedir para todo mundo que está assistindo a gente, mandem suas perguntas, a gente vai repassando para os nossos convidados, e enquanto a gente não recebe perguntas, eu acho que vocês podiam comentar um pouquinho mais a fundo sobre o que vocês fazem atualmente, né, no trabalho de vocês, algumas curiosidades, e sobre como a formação de vocês no IB ajudou vocês a chegar onde vocês estão. Tá, Rafael, se me permite, eu queria comentar, porque eu tenho um fato curioso aqui na Pluricell. O Marcos, ele até comentou comigo que ele poderia se atrasar um pouquinho, então eu vou falar por mim e por ele. Tanto eu quanto o Marcos nos formamos aí no IB, né? E o Marcos acabou fazendo doutorado aí no IB também, e eu acabei indo para medicina. Ambos somos biólogos apaixonados por pesquisa. Né? Quando a gente decidiu abrir a empresa, eu e o Marcos éramos pesquisadores. Nós decidimos não fazer a pesquisa dentro da academia e decidimos fazer a pesquisa, então, como sendo uma empresa que a gente mesmo fundou. E é legal que nesse percurso, desde 2013 para cá, o Marcos, os perfis foram mudando, né? Eu me apaixono pela pesquisa, eu sou um pesquisador puro, assim, eu adoro estar na bancada, trocando meio de célula, essas coisas. E o Marcos, apesar de gostar disso também, o Marcos é um excelente comunicador. E é uma pessoa que gosta muito de aprender outras coisas também. Então, o Marcos, ele acabou fazendo um MBA de gestão de projetos.
ele tem a Pluricel é uma empresa muito internacional, né? Então acabou que ele fala muito inglês, ele fala muito bem, ele fala inglês muito bem. Então, como a gente tinha que interagir muito com essas coisas, o Marcos ele foi seguindo um caminho diferente do meu. Eu continuei sendo pesquisador e o Marcos hoje ele é o CEO da empresa e basicamente ele faz tudo o que não é pesquisa. Então, ele é CEO, administrador, relações públicas, relações RH, e tendo essa formação inicial de biólogo. Mas no meio do caminho foi tendo outras necessidades, né? Ele foi fazendo cursos, foi aprendendo na vivência mesmo aqui na empresa de diversas coisas. Então a gente meio que divergiu um pouco, né? Com um conhecimento muito semelhante que a gente tinha no início da empresa, de ambos serem pesquisadores, mudou. E o que é mais legal disso tudo é que o Marcos, sendo um CEO, hoje em dia ele conversa muito com investidores. E como ele é biólogo, ele é um pesquisador, né? Ele fez até o doutorado, ele consegue explicar muito bem a ciência por trás da Pluricel para os investidores. Que às vezes isso poderia ser um problema. Pega uma pessoa só de negócios e não conseguiria traduzir a ciência em si. Então o Marcos acabou sendo um biólogo de negócios, ele consegue explicar muito bem, tendo um background científico muito forte por trás. Então, acho que essa é uma curiosidade bem interessante, né? E eu acabei não comentando, para quem não conhece, né? Aqui na Pluricel a gente trabalha com células-tronco, a gente transforma células tronco pluripotentes em células cardíacas e vai usar essas células cardíacas para injetar em corações de problemas que têm insuficiência cardíaca. Pelo menos é isso que a gente pretende fazer com essa tecnologia que a gente trabalha aqui. Muito legal. A gente já tem algumas perguntas, eu vou começar pela da Marina. Ela perguntou como é possível um biólogo se inserir na indústria. Que tipos de indústria procuram biólogos? Acho que o Rafael pode ir Você quer, é isso que eu ia falar, é melhor a gente direcionar um pouco para a gente não perder esse tempo. Vamos lá, deixa eu fazer minha introdução antes de responder, então, de forma rápida. Olha que coisa interessante. Quando eu recebi a agenda desse treinamento, há 4, 5 dias atrás, eu vi o nome do Marcos e falei, nossa, não é quem eu estou pensando? Nós trabalhamos juntos há 5 anos em coisas fora, relacionada a Pluricel, mas não para mim, fora. Né? Então, que interessante, o mundo é muito conectado. E você vê, a gente vai de um pulo de um cara que é como o Diogo, que é o COO, né? o Chief Operations Officer da empresa, né? Porque está do lado do CEO, né, e que de alguma forma veio trabalhar comigo, que sou projetista. Então, assim, o conhecimento da biologia está aí através de todos. A primeira dica da semana profissional fica essa. Ninguém precisa se rotular de uma forma muito específica, né? Você vai acabar trabalhando através de áreas. Hoje em dia é assim, o nível de informação e de agilidade que a gente tem em processos gera isso, né? As coisas são muito mais interligadas. Vamos lá, o que eu faço com mais especificidade? Exatamente, o pessoal pergunta, pesquisa clínica, você faz tudo? Não, né? Obviamente é um processo muito longo e grande e cheio de cantos escondidos, então eu faço uma pequena parte disso. O meu cargo dentro da empresa, eu sou um Regulatory Manager, basicamente cada uma daquelas fases de pesquisa, 1, 2, 3, 4, né? Uma fase 2, por exemplo, ela vai ter um período de iniciação, planejamento, iniciação, execução e fechamento. Eu faço a primeira parte, né? Eu faço desde a iniciação e planejamento. Basicamente, eu vou desde ganhar o projeto, de falar assim, uma empresa tem, uma farmacêutica tem uma droga nova e quer testar, né, eu vou desde convencer essa empresa de que a minha empresa é a melhor para executar aquele projeto, até o primeiro paciente no estudo. Quando o primeiro paciente entra, eu passo para o Clinical Project Manager, que é o cara que vai levar a parte clínica, vai ver toda a monitoria dos pacientes, regulamentação e compliance dos dados e tudo mais. Então, essa é a minha parte. O que eu faço é como eu me vendo, para o cliente, quando eu vou numa reunião de bid defense, eu falo, meu trabalho aqui é levar o seu projeto do award ao primeiro paciente o mais rápido possível dentro do padrão de qualidade esperado por ambas as empresas. E é isso que eu faço. Eu vou desde selecionar os países certos para estarem no estudo,
os sites, os centros, né, os hospitais, que dentro da pesquisa são chamados sites, que são certos, com os PIs, né, os investigadores certos, o médico é chamado de investigador, quantos eu vou precisar, quantos centros eu preciso para conseguir a minha população de paciente, o número de pacientes, os países que têm a população certa, etc. e tal. Quando isso está fechado, a gente vai para a parte regulatória, aprovação. Vamos aprovar com a Anvisa, uma parte de segurança, vamos aprovar com a CONEP, uma parte de ética, e eu estou dando os órgãos brasileiros, mas isso a gente faz em nível global. Então os estudos podem ter qualquer coisa entre 1 e 45 países. E aí você vai fazer isso em cada uma das Anvisas e CONEPs de cada país. Quando você tem todas as aprovações, contratos feitos com os centros, todo mundo sabe quanto vai custar cada procedimento e quanto vai ser pago por cada procedimento e o custo e tudo mais, tudo certinho, fecha o contrato, e nesse momento a gente fecha uma coisa que a gente chama de Essential Documents Pack, ou IP Pack, que é um pacote que diz, esse centro está pronto para receber a droga experimental e começar a colocar pacientes no estudo. E quando eu faço isso, eu passo para o Clinical Project Manager, que é quem vai, de fato, estar junto com o hospital e o médico, enquanto eles estão vendo pacientes. E é isso, ufa. Desculpa, Thiago, qual era a pesquisa, qual era a pergunta novamente? Tranquilo, ficou bem claro, vou repetir. Só receber, então, Marcos, como... Né? Só vamos receber o Marcos, que já está por aí. Se você puder ligar o seu microfone e a sua câmera, Marcos, ajuda a gente na comunicação. E aí o Thiago vai prosseguir com as perguntas. Pessoal, primeiramente, eu agradeço muito a oportunidade. Eu não liguei a câmera porque eu estou em deslocamento e o horário travou porque eu fiquei preso no trânsito. Então, eu peço perdão por não conseguir colocar a câmera agora. Isso aqui em 5 minutos eu consigo, 5 ou 10 minutos no máximo, eu consigo estar com a câmera disponível de novo. Mas eu cheguei a pegar um pouco do que o Rafael falou. Rafael, bom estar aqui contigo. O que o Diogo comentou também. E eu acho que foi bem apresentado o que o Diogo falou. E é um prazer poder participar um pouco aqui. Eu insisto, eu peço perdão por esse delay aqui que eu tive, mas eu estou à disposição, né? Se tiver alguma pergunta, eu consigo ouvir, eu consigo comunicar com vocês, mas eu acho que seria estranho se eu ligasse a câmera aqui nesse momento do deslocamento. Então, eu peço perdão para vocês, viu, pessoal? Tranquilo. Então, vamos para a pergunta da Marina. Ela tinha perguntado como é possível um biólogo se inserir na indústria. Que tipos de indústria procuram biólogos? Perfeito. Eu posso começar falando pelo mais ou menos a minha, né, que é farmacêutica e pesquisa clínica. É uma área claramente relacionada com o biólogo. Outras áreas de indústria, bom, hoje em dia está aberto a todos. Eu tenho amigos da faculdade que trabalham no Ministério Público e com legislação, e tem outros que estão no meio da Amazônia trabalhando com gerência de projetos. Então, assim, é super aberto. Eu acho que a chave é como você entra, não onde, ou que empresa ou que ramo. A primeira coisa é, comece cedo, tá? Eu sei que você pode sair, tá? Muita gente tem aquela ideia do, mas se eu for para a empresa eu saio do meio acadêmico. Não, 1000 vezes não. Né? No mundo de hoje em dia, onde todo mundo ainda vai ser mais e mais home-based e tudo é mais virtual, não, você pode fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia, mas, né, cada um usa de um jeito. Então, assim, vá se especializando. Primeira coisa, comece cedo. Se você está na faculdade agora, vai procurar um estágio. A melhor forma é começar como estagiário. Porque depois que você se formou, é complicado. Né? Você pode ter um mega currículo de pós-doutor, mas se você chegar num ramo novo, você não sabe nada naquele ramo. Todo o seu currículo serve como potencial, como evidência de potencial do que você pode realizar. Mas você não carrega experiência. Então, comece cedo. Se você já terminou a faculdade, se especialize, né, mostre interesse na área, vai fazer um MBA, vai fazer um mestrado específico na área, vai fazer cursos de especialização. Às vezes você quer pesquisa clínica, por exemplo, não é uma coisa super regulamentada como curso. Você pode buscar cursos de profissionais da área que formam nessa área, sem ser um certificado válido, um certificado oficial que vale algum título, mas te dá experiência. Você chega na empresa e fala, eu tenho esse curso, eu sei o que é fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, por exemplo. Né? Eu espero que um estagiário na nossa empresa chegue sem saber nada. O não estagiário tem que saber alguma coisa.
Então é sempre isso. Equalize o seu nível de qualificação com o ponto profissional que você deseja se inserir. Se você está na faculdade, procure um estágio. Se você terminou, procure uma especialização na área que você quer entrar. Sim, é possível, né? O mercado quer profissionais bem qualificados, né? E não é só o profissional que tem nível superior, é o profissional bem qualificado. Então, se qualifique de acordo com o ponto da carreira profissional que você quer entrar. Eu queria só fazer um comentário bem rapidinho para a gente poder fazer várias perguntas, né? Responder várias perguntas. Mas é que eu tenho que fazer um contraponto porque eu tenho um contraponto ao que o Rafael está falando, né? Tudo que o Rafael falou é verdade. Eu complementaria da seguinte maneira, né? Nós, como biólogos, podemos ter diversas formações. Então, diversas indústrias estariam aptas a nos receber. Eu acho que o ponto que eu queria trazer de diferente é: mas e quando a minha formação não tem uma indústria para me receber? Que foi um pouco o que aconteceu comigo. Não existe uma indústria de célula-tronco pluripotente no Brasil para fazer tudo o que pode fazer. Então eu escolhi abrir a minha empresa. Então você pode se inserir no mercado criando a sua empresa. E existem diversas ferramentas para isso ser feito. Perfeito, Diogo. Eu sou um cara extremamente corporativo, né? Eu não tenho essa visão empreendedora. Você pegou muito bem um ponto que passou em branco. Exato. Você pode sempre empreender, né? Se você tem isso em você. Muito bem. Legal, gente. Obrigado pelas respostas. Temos uma outra pergunta aqui do Lucas, que é: como as pesquisas em células-tronco podem ajudar na medicina? E, se for possível, no tratamento de algumas doenças? Acho que fica para o pessoal da Pluricel, né? Eu posso pegar essa pergunta. Acho que o Diogo também vai poder contribuir. Mas só trazendo um ponto da última pergunta que eu colocaria, pessoal, uma coisa que eu acho que é super importante e que eu sugeriria para as pessoas que querem entrar no mercado, sejam como empreendedores, como o Diogo sugeriu, seja entrando em alguma outra indústria que já existe, seja insistente, né? Não desanime com a primeira situação que acontecer, porque certamente não vai ser simples. Você vai encontrar coisas complicadas, desafios, preconceitos, mas seja insistente e possivelmente aceite coisas que talvez você não estaria preparado para aceitar. Às vezes é uma coisa um pouco diferente do que você imagina, às vezes é um pouco mais fora do que você esperava, mas se você se aceita, se você se permite aquele desafio, eu acho que se abre uma grande oportunidade que tanto o Diogo quanto o Rafael comentou, que é a oportunidade do aprendizado. Né? Você vai aprender uma coisa nova. Isso é muito importante para a sua formação, independente da indústria, ou seja, também na parte empreendedora. Na questão das células-tronco, as células-tronco, desde a década de 90, quando o conceito de célula-tronco ainda era um conceito mais restrito do que a gente tem hoje, as pessoas sempre imaginaram a célula-tronco como potencial para a medicina regenerativa, pelo fato do próprio conceito de célula-tronco significar que você consegue gerar novas células a partir de uma célula que ainda não foi completamente diferenciada, né? Não tem a sua função definida ainda. Então, hoje em dia, esse conhecimento, essa perspectiva, ela tem se aprofundado ainda mais e as expectativas têm aumentado ainda mais, porque nós sabemos de mais informação agora, né? Hoje em dia, a gente consegue dominar melhor o cultivo de células como as células pluripotentes, que são as células que a Pluricel trabalha no nosso laboratório, além de outros tipos de células. A gente domina melhor isso. E essas células têm potencial para gerar... A célula pluripotente ela tem potencial de gerar realmente qualquer célula do tecido humano, né? A gente sabe disso por conta da célula-tronco embrionária, que de fato gera um indivíduo por completo, né? E por algumas extrapolações, a gente sabe que a célula pluripotente induzida também tem condição de gerar alguma coisa, células muito parecidas com essa. Então, assim, a gente tem um potencial muito grande nas mãos hoje, eu digo como humanidade, de trabalhar essa tecnologia e conseguir gerar benefício para os pacientes. Muitas doenças crônicas, uma delas insuficiência cardíaca, que é o que que a Pluricel tenta atacar agora, mas doenças neurológicas também, como Alzheimer, Parkinson, doenças do sistema endocrinológico, como a diabetes, ou oftalmológico, né, como a AMD, que eles chamam, que é Acute Macular Degeneration. Todas essas doenças, a base delas é que um tipo de célula está faltando. E agora a gente consegue produzir essas células.
Então, a gente tem uma base sólida científica para dizer, potencialmente, a gente vai conseguir tratar esses pacientes. Então, quero reduzir minha resposta para dar oportunidade para outras pessoas falarem também. Certo. Mais alguma complementação? Podemos seguir para a próxima. O Lucas Cremasco, ele perguntou: como as pesquisas em célula-tronco podem ajudar na medicina? E, se for possível, no tratamento de algumas doenças? Amigo, essa foi a última que eles responderam. Opa, perdão. Aqui. Que tipo de escolhas tenho que fazer durante a minha graduação para ingressar na área de pesquisa em empresas? A pergunta é do Breno. Bem, para mim é essa, Breno. Vamos lá. Que tipo de escolhas você tem que fazer na sua graduação? Puxa, que coisa. Eu não quero soar muito bicho grilo, mas faça todas. Né? Vá fazer espeleologia de optativa na sua graduação, porque isso vai te trazer um corpo de conhecimento único. E eu acho que, na verdade, isso é o que toda empresa está procurando. Né? Se ele quer um pedaço do seu conhecimento, ele te contrata como consultor. Quando ele quer o corpo de conhecimento que você carrega, onde uma empresa te dá uma carreira, né, porque ele tem interesse nisso que você carrega. Então, primeiro, vá fazer tudo. Segundo, claro, tem que forçar numa área de biocell, de biomol e bioquímica. Né? Não que eu lide com isso todo dia, não, mas sim, eu às vezes lido com questões que eu preciso entender o efeito que está acontecendo entre a ligante e receptor de uma célula. Porque tem um médico que está preocupado que o método de detecção dele, de algum teste laboratorial que ele está falando, interfere com aquilo de uma forma diferente que o padrão, que todos os outros centros estão usando. Então, assim, sem dúvida que a parte de biomol, biocell, bioquímica é muito evidente hoje em dia em pesquisa clínica. Né? A evidência que você quer tirar, muitas vezes, é PK e PD, a farmacodinâmica e farmacocinética da droga. É uma boa parte da evidência, não evidência de segurança e eficácia, mas farmacocinética e farmacodinâmica é a base de entender o que a droga faz. Logo, force em biomol, biocell e bioquímica. Né? Mas, de novo, comece cedo, vai para cima do mercado. Se você tem interesse, vai para cima o mais cedo possível. Não arranje desculpas, né? Vá procurar. Como o Marcos falou, não se dê vencido no primeiro não, né, porque às vezes você leva 100 nãos e é no 101 que você leva o sim certo. Então, vai para cima do mercado e pesa em bioquímica, biomol, biocell. Eu queria complementar, porque eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Rafael, que falou, faz tudo o que você pode. Eu já iria para o caminho contrário, assim, faz tudo o que te interessa. É diferente de faz tudo o que você pode. Uhum. Porque na biologia, por exemplo, por vários semestres eu quis me matricular em aracnologia. Eu adoro aranhas. Mas eu adoro num nível que não é o que eu quero trabalhar na minha vida. Ou num nível que eu não quero me especializar e ter tantas informações assim sobre aranha. E na bio tem várias dessas matérias que são muito legais, porque a bio é muito ampla. Então, quando eu entrei na biologia, eu tinha um interesse muito forte e específico em fisiologia, genética e evolução. E aqui, que me perdoem os professores das outras matérias, mas as outras matérias eu estudava para tirar 7. Em algumas para tirar 5, que é o que precisava para passar. Mas, assim, o meu foco estava completamente focado para aquilo que realmente me interessava. Mas o meu caso pode ser super específico, porque eu já sabia o que eu queria. Eu queria trabalhar ou com fisiologia ou com genética / evolução. Então, assim, eu me foquei muito nessa área. Mas dentro dessa minha área de interesse, eu fui procurar outras coisas, como o Rafael comentou. Eu fui fazer matéria na educação física. Eu fui fazer matéria de fisiologia do exercício. Porque as fisiologias da bio não me mostravam isso. Então é um pouco contrário do que o Rafael falou, mas a ideia que ele passou tá dentro disso também. Do tipo, pô, se você já sabe alguma coisa, tenta então, se já tem alguns interesses específicos, aí faça tudo o que você pode fazer dentro daqueles interesses. Esse seria a minha sugestão. E eu concordo completamente com o Rafael no seguinte, tipo, já começa cedo.
sabe? Seja, se você se enxerga muito como um pesquisador, como eu me enxergava, eu já no segundo mês de universidade, eu já fui fazer estágio no laboratório de pesquisa, porque eu sabia que aquilo me interessava muito. Mas se você não tem todo esse interesse, pô, vai fazer um trainee, ou vai fazer um laboratório, vai para um laboratório de pesquisa. Enfim, eu tenho amigos que se formaram, começaram em trainee, e hoje tem cargos muito legais dentro da empresa. Por sorte, ele foi fazer um trainee na empresa que ele já curtiu muito e continuou trabalhando naquilo. Mas numa dessas ele fez o trainee, não gostou e foi para outra. Você tem 3, 4 anos de universidade que você pode conhecer pelo menos 3, 4 coisas boas por um ano e se identificar melhor com aquilo e seguir no caminho que você mais gostar. Mas é importante que você não deixe, vou esperar para o final da graduação para decidir o que eu vou fazer. Não. Começou a graduação, é tempo correndo, então vai atrás. Se eu puder contribuir também, né, eu acho que tanto o Rafael quanto o Diogo falaram coisas muito pertinentes. Se você ainda está um pouco perdido no que faz sentido para você, investiga, né, põe a mão na massa, vai no laboratório, bate na porta e tenta. Aquilo ali não te agradou direito, cara, então vai para o próximo passo, porque o que você não tem na biologia é falta de opção. Isso você não tem. Tem opção para tudo. Você pode ir para qualquer área. Tem planta, bicho, ser humano, caramba, laboratório, Amazônia, Antártica, qualquer coisa que você quiser tem. Então, assim, vai, faz, descobre o que você curte e manda brasa. Porque tem essa oportunidade. Desculpa, deixa eu só interar com uma coisa, Breno, que eu esqueci. Quando falaram quando o Diogo falou que ele foi na educação física, eu lembro que eu procurei umas coisas assim também mais no sentido de fármacos. Por exemplo, eu lembro que tinha uma matéria que chamava Princípios Ativos de Plantas Medicinais e Tóxicas. Acertei? Do Salatino? Do Salatino, isso. Isso. Mas essa é a ideia. Eu Pode crer. Era isso também mesmo. fui buscar uma matéria junto com a medicina, que era no ICB, que chamava Fisiologia de Membranas, né, porque eu super me interessei quando eu vi em bioquímica, o que eu comecei a entender sobre proteína e receptores, eu achei demais e quis ir mais para cima. Então faz isso, busca optativas ou matérias de outros cursos que tenham muito a ver com mecanismos farmacêuticos, se a sua intenção é entrar nessa área. E eu lembro que em alguma pergunta, não sei se foi nessa ou na outra anterior, né, como a biologia poderia me ajudar, tem algumas coisas que a biologia não vai ajudar. Então, por exemplo, até na minha época, né, vamos lembrar que eu saí da graduação em 2008, na minha época, se eu quisesse empreender em biologia, a biologia não me ajudava em nada, porque não tinha nenhuma biojúnior na época. Né? Hoje as coisas já mudaram, eu não acompanho muito de perto para saber como tá, mas assim, se eu quisesse aprender sobre empreendedorismo, eu não precisava contar com a biologia, eu tinha a possibilidade de ir na FEA, na Poli, fazer um curso de empreendedorismo. Então esse comentário que o Rafael falou agora no final, assim, a biologia, pegando o que o Marcos falou e o que o Rafael falou, a biologia ela tem muitas oportunidades, mas não atende tudo. Só que uma vez dentro da biologia da USP, você tem a USP inteira à sua disposição. A USP. Cara, você tem não perca a USP isso. inteira à sua disposição. E a USP, meu amigo, é a melhor universidade da América Latina, pelos dados, pelo menos, né? E pelo menos você tem cursos excelentes dentro da USP, completamente diferentes. Então, às vezes você gosta tanto de bioquímica que a biologia não vai te dar a possibilidade de aprofundamento. Pô, a química está ali a 400 metros de distância. E a química é gigantesca, tem muita coisa lá. Eu fui na Poli fazer cursos também. Então, na FEA tem cursos muito bons, se você quiser ter alguma coisa ligada à gestão, administração, enfim. Uma vez dentro da biologia, o seu universo de matérias é o universo de matérias da USP. Se você quiser ir em Ribeirão assistir matéria, você pode. Então, esse é uma coisa boa. Fenomenal. Sim, essa interdisciplinaridade é muito boa. Hoje em dia a gente tem uma empresa júnior, é a Solbio, para quem se interessar, os ingressantes do próximo ano, vocês já podem se engajar já no primeiro ano, eles fazem processo seletivo, enfim. A gente tem uma próxima pergunta. A Gabriela ela perguntou quais os aprendizados da universidade vocês levaram para a prática de vocês no mercado?
Só uma colocação antes de vocês falarem da universidade. A professora Maria Cristina Arias está vendo a live e falou: legal ver vocês, meninos, quanto sucesso. Um oi dela para vocês. E aí agora... Oi, Cris. Eu fui monitor de biomol e fiquei muito no laboratório da Cris. Eu também. É bom estar aqui podendo falar um pouquinho de como na nossa formação, como a nossa formação foi tão impactada, né, pelos cursos, pela biologia, pelos professores, e é um prazer para a gente estar por aqui. Respondendo um pouquinho diretamente essa pergunta, eu acho que uma das coisas que mais me impactou diretamente foi que, pegando um pouco aqui graduação e pós-graduação, né, eu vou unificar as duas coisas. A gente basicamente tem que lidar com muitas dificuldades de forma isolada, né? Você está falando assim, você como profissional, você está aprendendo a lidar com muita dificuldade na sua graduação, na sua pós-graduação, nos projetos que você está desenvolvendo, porque você tem que você basicamente fazer ele de ponta a ponta, né? Você é responsável por todas as etapas do projeto. Você está escrevendo o projeto, você está executando o projeto, você está validando o projeto, você está criticando o projeto e no final você vai apresentar o projeto. Eu acho que essa complexidade de você fazer tudo tem ajudado a gente também agora, principalmente na empresa, né? Eu e o Diogo, a gente consegue entender as partes todas do processo, né? Então, por mais que agora a gente tem que focar em alguma parte, né? Como o Diogo comentou na entrada, eu fico mais na parte não científica, administrativa, e o Diogo assume a outra parte. A gente tem que se comunicar direto, a gente tem que saber o início, o meio, o fim de tudo, a gente tem que entender cada etapa, quem é responsável por aquilo. Isso, particularmente, eu trago comigo, e eu acho que tem um histórico dessa formação nossa que a gente teve na biologia e na pós-graduação. Então, deixo aqui esse ponto. Legal. Eu posso falar que, assim, como eu disse no começo, que perguntam o que eu faço, no que eu sou formado, apesar de eu ter feito várias coisas diferentes, eu falo, eu sou biólogo. Né? Então, sim, lembre-se que a biologia, antes de ser biologia, era a história natural. Né? E a gente carrega um pouco isso. A biologia é muito abrangente. A gente entende um pouco de psicologia, a gente entende um pouco de botânica, zoologia, ecologia, que é uma coisa super generalista, né? Pode ser tudo, pode incluir tantos aspectos sociais. Então, assim, isso que eu carrego da bio. Essa compreensão mais holística das coisas, essa capacidade de olhar de forma um pouco mais larga, né? Eu estou traduzindo aqui o broad, né? mais abrangente. E eu vou te falar, eu estou no mundo corporativo. Isso morde as minhas costas, para não dizer que morde a minha bunda às vezes, porque é isso que acontece, isso é fora do padrão corporativo, mas tem espaço, tem momentos que isso é muito valorizado, e você tem que saber qual que é cada um no seu quadrado. Eu tenho que saber a minha limitação, eu tenho que saber que se eu vou mandar alguém que tem que falar de uma forma e ter uma compreensão extremamente objetiva, não sou eu o cara para isso. Isso não quer dizer que a minha empresa vai me demitir. Não, ela vai falar quem é o cara certo. Né? Porque o Rafael, vamos achar ele ocupação para ele no que ele sabe. E o que o biólogo sabe é isso, ele tem uma visão holística. Onde eu trabalho, né, no ramo que eu trabalho, 85% a 90% são farmacêuticos e 10% são de tudo. Biólogos, biomédicos, físicos, e esses 10% eles são muito especiais, né? São pessoas que normalmente ficam na empresa por décadas, porque se desenvolvem dentro, porque continuam oferecendo para a empresa, agregando um valor que só esses caras agregam, e não um farmacêutico que está ali para produzir daquela forma. Né? Então, se valorize como biólogo, sim, você vai carregar, já está em você, não tem mais o que fazer. Né? Valorize isso, não tente fazer o que não está em você, não tente ser aquele cara objetivo, porque talvez não seja você. Né? O Marcos está se rachando o bico aqui, mas é isso mesmo, né? E é isso, às vezes as pessoas falam, nossa, esse Rafael realmente, ele está totalmente fora do mundo nessa reunião, e depois de um tempo o pessoal fala, tá, esse é o cara para estar aqui fora do mundo e está pensando de outra forma, né? E tem esse papel aqui, isso tem valor. Então acho que o biólogo tem isso, onde ele for ele vai trazer uma visão só dele. Certo, muito bom. A gente tem outras perguntas. O Vitácio, ele comentou, no ramo da pesquisa ainda estamos limitados a empresas governamentais e ONGs, ou atualmente a empresas privadas que procuram biólogos no mercado.
Eu acho que eu poderia falar assim, tem poucas, mas tem. A Pluricel é uma grande empresa que absorve, grande empresa, é uma empresa que absorve muito biólogo. De todas as pessoas que já passaram aqui pela Pluricel, que deve estar em torno de 15, pelo menos 10 eram biólogos. E quem não era biólogo era biomédico. Mas isso pensando em startup, né? Pensando nessa área de pesquisa pura. Mas tem tanta empresa também de veterinária que faz pesquisa. Na parte animal tem muita empresa, muito mais do que na parte humana. Acho que esse é o comentário maior. Assim. Eu vou até deixar o Marcos complementar, porque ele roda muito mais, ele conversa com muito mais empresas na área e talvez ele possa complementar ainda mais essa pergunta aí. Quanto a isso, o que o Diogo estava falando é verdade, né? A gente tem cada vez mais empresas aqui no Brasil que estão fazendo essa pesquisa, mas eu queria trazer à tona um ponto que é super estratégico a gente perceber, o seguinte, a gente está numa revolução da biotecnologia, e quem vai participar dessa revolução, ou quem coordena ou leva essa revolução para frente, são os profissionais vinculados à área biológica. Então, biologia, biotecnologia, biomedicina. É claro que existem áreas periféricas que absorvem o conhecimento e também participam, né? Mas a biotecnologia, fundamentalmente, tem essa formação. É a área da biologia, biotecnologia e variados que leva isso para frente. E isso é uma coisa tão clara fora do Brasil, e cada vez mais o mundo percebe que se uma nação, se um país não tiver essa área bem estruturada dentro de si próprio, ela vai ficar vendida para o resto da sua vida, porque as inovações que virão, sejam na área de medicina, ou seja em outras áreas, como por exemplo a área de combustível, que a gente é super bem conceituado fora do Brasil, né? É uma área onde o Brasil tem muito a ceder e a falar. Quem não tiver isso bem desenvolvido no seu país vai estar refém daqueles que têm. Então, só para vocês terem uma ideia, esse é um número que eu e o Diogo a gente acaba entrou muito em contato, talvez o Rafael também tenha isso, mas por uma questão que a gente trabalhou com empresas que faziam isso numa época. Quando a gente fala de produtos biotecnológicos, por exemplo, o nosso sistema de saúde, o Ministério da Saúde, ele gasta mais da metade da verba do Ministério da Saúde para comprar 10% dos medicamentos para os pacientes. Ou seja, 10% de medicamentos consomem mais da metade do orçamento do Ministério da Saúde. Sabe por que isso? Porque esses 10% de medicamentos são aqueles biotecnológicos que têm patentes, que têm custo elevado de produção, mas que eles resolvem um problema que nem outro medicamento resolve. Então, assim, a gente hoje, muitas vezes, é refém disso porque nós não temos aqui. Nós não estamos fazendo aqui. E essa mentalidade tem mudado, e ela requer mão de obra especializada na área de biotecnologia para realmente mudar o jogo. Então, da onde vai vir essa mão de obra? É das áreas de biológicas, biomedicina, como o Diogo citou, biomedicina, biologia, biotecnologia, é dali que vem. E a nossa questão aqui, o que a gente quer colocar, é que isso vai se tornar cada vez mais fundamental. E quem faz isso acontecer somos nós. É quem trabalha na área. Não é quem não trabalha na área, é a gente. Então, os profissionais dessa área que vão realmente fazer essas revoluções, seja elas por empreendedorismo, seja elas porque grandes empresas estão interessadas em entrar nessa área e vão contratar pessoas nessa área, ou seja por qualquer outra forma. Mas o ponto sem a menor dúvida, se eu fosse dizer alguma coisa, eu diria que a área de biotecnologia é o que mais tem potencial no futuro de trazer valorização de carreira. Perdemos, mas... Voltamos. De retorno financeiro, vocês conseguem me ouvir? Continua, agora sim, continua. Pronto, perdão. De ter boas perspectivas de retorno financeiro com relação a salário. Então, assim, eu diria que biotecnologia é uma ótima, se eu posso falar dessa forma, né? É um ótimo investimento de carreira. Obviamente, não vai ser fácil, não é simples, mas sem dúvida nenhuma tem condição de ser realmente carreiras promissoras para o futuro, que eu diria que vale a pena seguir. Eu, por mim, vou para a próxima, porque
o que eu posso dizer é o que é pesquisa, né? Pesquisa, você pensa, bancada de laboratório, lá com pipeta na mão, né? Você vai ter que procurar a empresa que tem isso. Agora, se você pensa em ser uma parte de uma pesquisa muito grande, muitas vezes você não vai entrar no laboratório na sua vida, talvez nem saia da sua casa mais agora em tempos de pandemia, né? O seu trabalho é burocrático, é papelada, é revisão, é gerar documentos, é fazer coisas acontecerem, é se comunicar com pessoas, né? Então, assim, se a sua pesquisa é laboratorial, eu não tenho mais nada a falar, o Marcos cobriu, o Diogo também. Dá para mais uma pergunta ainda, Thiago? A gente tem 4 minutos. Dá sim. O Lucas Cremasco, ele comentou, pode-se dizer que há mais espaço e visibilidade em pesquisas apenas fora do Brasil? Poxa, pode. Acho que a minha resposta point blank é essa, sim. Né? A gente tem que ser realista, primeiro de tudo. Não adianta tampar o sol com a peneira. A gente tem que saber qual que é a arena que a gente está jogando e que esporte que a gente está jogando. Então o pessoal fala, tem pesquisa no Brasil, nanana. Muita gente sai do Brasil porque quer ser pesquisador de carreira, né? E aí é complicado. A gente sabe que essa é a realidade. Por outro lado, por ponto de pesquisa clínica, o Brasil é um país espetacular, apesar de ter timelines, períodos regulatórios muito longos, demora para começar uma pesquisa aqui é um país muito bom, a gente tem centros muito bons, distribuído por regiões etimológicas diferentes, então a gente tem vários tipos de climas, de acometimentos, de doenças, de populações, né? Então nesse sentido, a hora que uma pesquisa chega em fase 2 e 3, né, em 2 já, quando você vai colocar 100 a 300 pacientes, o Brasil aparece em primeirão lá. E aí se você pensar, quem está lá no centro, no hospital fazendo pesquisa, não é só o médico. Tem um médico que é o investigador principal. Esse cara assina papel, ele não vê um paciente. Ele tem um corpo de subinvestigadores, ele tem enfermeiras, ele tem os study coordinators, que é o pessoal administrativo, que lida com a papelada, com os dados. Ou sou só eu? Só você. Eu acho que só você por enquanto. Eu tô te ouvindo, Rafael. Tá, então eu continuo, né? Então, assim, eu tô dizendo isso, que quando aparece um estudo que passou a fase 1, que é só de segurança, né? Então você dá pra gente saudável, né? E quer ver se é tóxico. Na fase 2, você precisa de hospitais. As estruturas aqui são muito boas. Então tá aí, você quer fazer pesquisa clínica, você pode entrar até pelo hospital, né? E aí tem as farmacêuticas, tem empresas como a onde eu trabalho que chamam CROs, são Clinical Research Organizations, esse é o nome do ramo. São as empresas que fazem pesquisa clínica. Hoje em dia as farmacêuticas não fazem mais a pesquisa. Elas delegam, elas contratam empresas chamadas CROs para fazerem. Esse tipo de empresa que eu trabalho. Isso tem um super ramo, né? Dificilmente na vida você vai tocar num sample ou ver um paciente ou qualquer coisa assim, né? Mas você está fazendo pesquisa. Vamos lá. Diogo, Marcos, pergunta? Quer ajudar aí o Brasil em falar oportunidades aí? O que eu falo é isso, do ponto de vista operacional. Agregar valor, gente. Eu sou um cara corporativo, eu não estou aqui para falar, não, no fim, follow the money. Né? Onde tem dinheiro para ser feito? Se você agregar valor. Né? Então, aonde está agregando? O Brasil tem muito potencial de pacientes que têm acometimentos para quais drogas estão sendo pesquisadas. Logo, entra dinheiro nisso, entram cargos nisso. Então tem sim carreira, tem pesquisa nesse ramo. Marcos Diogo, por favor. O Diogo, ele tá com o áudio... Eu perdi o áudio do Diogo, Diogo. Você tá no mudo, por acaso? Agora sim. Não, eu na verdade eu perguntei se o Marcos queria falar ou eu falava. Eu acho que eu parei aqui há um tempinho. Então eu vou me mutar para eu não atrapalhar ninguém. Mas eu não tô ouvindo. Para mim é meio complicado porque eu fico até um pouco triste de falar isso, mas é fato, assim. Pelo menos vou focar então na área de empreendedorismo, né? Que a gente acaba tendo um conhecimento maior. É difícil empreender em biotecnologia no Brasil, e isso tem a ver com a pesquisa. A Pluricel, ela consegue tocar vários projetos em parcerias com empresas, com laboratórios da academia, porque os laboratórios são totalmente capacitados.
mas ainda assim é limitado. Então, teve um projeto que a gente teve que fazer, por exemplo, que a gente precisava de um equipamento que a USP inteira tinha 2, enquanto que um parceiro nosso em Chicago tinha 4 dentro de uma sala, no laboratório dele. Então, algumas diferenças que existem, né, entre a gente fazer as coisas no Brasil. E a questão, quando comentou, né, follow the money, para a nossa área, especificamente de biotech, o dinheiro ainda está muito fora. E eu e o Marcos estamos penando muito para conseguir tocar a empresa, levar a empresa adiante com um dinheiro proveniente do Brasil só. Então, a gente está procurando dinheiro fora do Brasil também. E eu acho que isso acaba sendo reflexo dos investimentos na pesquisa acadêmica aqui no país. Mas isso é tudo, né, Diogo? Vamos lá, de novo, uma visão nada de IB, totalmente de gerência de projeto de GV. Né? O mundo está numa maturidade de investimento muito alta. Hoje em dia, todos os donos são grupos de investidores. A gente não tem mais a empresa que tem um CEO e presidente e fundador. Né? É só o CEO que veio e pegou e ele representa um grupo de investidores. Então, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, hoje em dia tudo que aparece precisa cair na mão disso para ter o aporte de capital que vai levar para cima. Ou seja, de certa forma, é o único jogo a ser jogado no momento. Né? E vocês estão certos, Pluricel, de ir buscar aonde está o investidor. Né? Porque o mundo é globalizado. Hoje em dia você não pode mais ficar só dependendo do cliente da esquina. Você abre uma página de internet e vai buscar o cara do outro lado do mundo. Né? E, então é isso mesmo. Um mundo diferente nesse sentido de você não vai, né, procurar o amor do presidente para investir porque ele gosta. Não, é tudo muito estatístico, né, investimento sim, não, bom, ruim, vamos, não vamos. Né, e isso abre oportunidade, gente. Isso eleva um nível de negócios, de business e de cargos disponíveis bastante. Né? Então o mundo só está podendo ter 7 bilhões de gente, de pessoas nele, em diferentes estados de welfare, né, ou de wellness, mas sim porque nós somos extremamente eficientes. E eu acho que isso é a próxima cara da eficiência. Né? Os donos não são mais donos ou pessoas ou quem tem ação. São grupos de investidores que têm capital fluido. Né? E o capital vai para onde está o próximo investimento. Né? E a Pluricel está num ramo muito bom, porque é esse ramo que a gente chama dentro de pesquisa clínica de Advanced Therapies, né? Ou a CGT, Advanced Cell and Gene Therapies. Tudo que não é uma droga, né? Uma pílula, mas sim que pode ser uma célula, um tecido, um vetor modificado. Isso é quente hoje. Né? Tem dinheiro no mercado quicando, querendo isso. E o Diogo e o Marcos estão na vanguarda disso no Brasil. Isso não é puxar saco, não. É verdade. É uma dura realidade, mas é verdade. É verdade. Né? Ser não é puxando saco, é difícil. Pessoal, Jura, Igor? Você vai cortar agora que a gente está começando? Infelizmente, eu vou ter que encerrar o bate-papo. Está muito bom, tem muita gente interessada. Mas, infelizmente, a gente já passou das 4 horas e o evento não depende só da gente, então eu gostaria de agradecer a participação de vocês, foi muito bom ter vocês aqui com a gente, e até a próxima. Igor, uma última coisa, quem quiser contato comigo, pelo menos, procura no LinkedIn, procura meu nome no LinkedIn e chama para fazer uma conexão, e de lá a gente pode estabelecer uma conversa se alguém quiser. E é isso aí, obrigado a todos, obrigado pela audiência.